Yo, Tomodachi! Daijoubukai! Estamos aqui para mais um vídeo no canal. E como eu falei no vídeo passado, ou no vídeo anterior sobre o Jin, eu vou falar sobre os personagens históricos que aparecem. A imagem aqui é quase que meramente ilustrativa, porque alguns aqui que eu vi são personagens históricos assim que existiram, né? Vamos começar aqui rápido, para não demorar muito. Temos aqui, começamos com ele, Ryoma Sakamoto, né? Provavelmente, talvez mais famoso, provavelmente o mais famoso que tem aqui, né? Só para não errar, tem uma colinha aqui, né? Ele é feito pelo ator Masaki Uchino, né? E isso aqui, o Ryoma Sakamoto, esse aqui é o original. Foi basicamente um dos mais importantes, se não o mais importante, que fez a Revolução Meiji, né? Foi quando a transição ali, né? Terminando o período Edo, onde o Japão estava fechado e o Shogun, né? O Tokugawas, né? Era que mandavam ali no Japão e retornou o poder ao imperador, né? Então, basicamente, ele foi um dos principais articuladores para isso. Conseguiu juntar dois feudos, digamos assim, né? Duas regiões, províncias, né? Choso e Satsuma. Ele era de Tosa, né? Uma outra também. Conseguiu se juntar e peitar, né? Lutar contra o Shogun, né? As forças do Shogun. E derrotá-los, né? Que já começou a queda aí, e aí ele mudou, né? Foi para devolver o poder do imperador e tal, ele acaba morrendo antes de completar e ver a restauração Meiji acontecendo, mas sem ele, talvez não tivesse acontecido. Outro aqui que aparece bem no iniciozinho, assim, é o Ogata Kouen, né? Um médico, foi feito pelo ator... Cadê o nome do ator? Tetsuya Takeda. Né? Ele é um médico que usava... Ele era mais da medicina ocidental. Isso aqui. O original, né? Como mostra na série, ele é um médico e também ajudou muito no combate da varíola com vacinação, né? Ele era de família samurai, mas como não era de tanto samurai tão grande assim, não tinha tanta coisa, ele decidiu se tornar um médico, né? E ele também ajudou contra a cólera, que lá eram chamados de Korori na época. Aí que ele distribuía tipo livros e tal de como combater, como tratar. Isso até mostrado na série. Não era tão eficaz, mais ou menos, como o tratamento que o Jin, né, o protagonista, coloca ali. Foi o que ele conseguiu pensar, né? Mas tem uma filosofia que ele passava, né? Por causa do país, né? O caminho tá na tradução ali, tipo, o caminho do futuro, sim, pelo país, né? Como é que é? Michi no Tame. Uni no Tame. Né? O caminho seria o caminho do futuro, o caminho do país, né? Pelo país. Nossa, até esquecido que eu lembrava dessas coisas todas aqui. Aqui, o outro, extremamente importante, foi um dos professores do Ryoma Sakamoto. Então, esse aqui é um dos professores do Ryoma Sakamoto, né? Construiu Katsu Kaishu. É o nome. Feito pelo ator Atsu Nakamura. Guilherme aqui do futuro aqui falando. Eu errei, na verdade, este ator que faz o Katsu é Fumio Kohinata. Na hora eu acho que eu li errado a minha colinha, nem pra colar funcionou, mas tudo bem. Se eu não me engano, acho que só foi isso que eu errei. Né? Ele foi um dos políticos que ajudou o Ryoma Sakamoto, né? Instruiu, formou a Marinha, que, sabe, o início da Marinha, né? Que tá em Tai, se eu não me engano.
E ele era dos Tokugawa, mas ele ajudou também a transição para fazer um período transição poder pro imperador e tudo. Ele tava mais desse lado, ele tava ali junto com os Tokugawa, né, que ele serviu os Tokugawa, era uma família que serviu os Tokugawa, mas ele tava mais pra esse lado, ele via de jeito melhor, né, que ele era mais um filósofo, um pensador sobre esse tipo de coisa também. Faço mais um vídeo detalhando mais aqui, é só uma coisa rápida que eu não posso falar muita coisa sobre todos, senão o vídeo vai ficar 3 horas, né? Esse aqui é o Katsu original, né? Temos outro, é o Taki, né? Parece lá bastante. É o Taki Genkei, né? Ele é um médico ali da Gakan, acho que é o nome. E lá na série ele é da medicina tradicional chinesa, né? Ele, um dos principais, era um médico da família Tokugawa, né? Mas pelo que eu vi, ele tratava de... É o 5º filho da família Genkin aí, né? E ele... Vou botar aqui agora. Enfim. Mas ele também tratava das pessoas sem se preocupar muito com dinheiro e tal. Ele era uma... Tô sensato. Na série mostra isso, que ele é uma boa pessoa. Esse aqui é o chefe dos bombeiros, né? Então esse é o chefe dos bombeiros lá de Edo, né? Shimon Tatsugoro. Esse, acho que é o ator que eu falei do Katsu, que é o Atsuo Nakamura. Acabei vendo errado. Mas enfim, ele é o chefe dos bombeiros de Edo. Conhecido ali para dizer que ele era criança, seu pai queimou até a morte um incêndio na casa de seus pais. Ele assumiu a responsabilidade por incêndio e começou na casa, né, e queimou tudo. E ele foi lá e apagou boa parte do fogo, né? Dizem que ele era um grande líder, né? Que ele sabia liderar muito bem, sempre muito bravo e conseguia dar ânimo e coragem para que todos eles conseguissem fazer, né? Porque, pô, tinha incêndio, eles não tinham equipamento para jogar água, do tipo, como as casas eram todas de madeira, acabava se espalhando, eles eram muito próximos. Então eles tiravam as pessoas de lá e às vezes eles precisavam destruir casas para não se alastrar e o fogo não ter o que queimar, o que acabava fazendo com que o fogo parasse e não se alastrasse pelo resto de Edo e acabasse com a cidade inteira, né? Aqui é o ator, ele na série, aqui é o verdadeiro, original. Opa, vai. Aqui na série é importante, é bem interessante sobre a história dele. É o Sakuma Shouzan. Esse aqui é o original. Também é um médico, né? Ele é um samurai, estudioso do Zushi e pensador do período Edo, né? Começou o estudo do Zushi, né? Medicina ali. E depois foi para estudos holandeses e tal, e defendeu o aumento do poder nacional através da ciência e tecnologia ocidental. Uns do que queriam aprender, uns de fora, até mostraram na série, ele falando com uns líderes lá, eles deveriam aprender com os ocidentais, pegar mais informações e coisas com eles para se fortificarem, para não serem colonizados, né, pelos estrangeiros. Outro que aparece bem pouco, eu não lembrava dele, que é o Ito Genboku, esse personagem aqui, feito pelo Katsuya. Katsuya Kobayashi. Nem lembrava disso aqui. Mais na série. Esse aqui é ele. Ele era também um médico, né, lá do período Edo, né? Ele estudou medicina adicional com Philip Franz von Humboldt. Ele estabeleceu uma escola também para ensinar ciências e medicina ocidental também.
bem interessante que esse período do o Japão estava se abrindo e tinha essas pessoas que aprendiam coisas com os ocidentais e queriam fortificar, melhorar, passar para formar uma nação melhor. Muito bacana. Tem um outro personagem bem importante lá também na série. Então, isso aqui é outro importante na série, o Matsumoto Yoshun. Era um presidente lá um dos que estava lá encarregado da instituição lá de medicina ali, né? Esse aqui é ele original, né? Ele é o presidente da medicina ocidental ali que eu falei, naquela instituição, né? Ele serviu como assistente, né? O pai dele abriu um hospital e agora tem uma faculdade, né? Uma escola que era a Sakura Juntendo e agora a Universidade da Juntendo, né? Que é lá em Chiba, lá no Japão. Então ele teve contribuição até agora para medicina e para as coisas, né? Esse aqui é o Isamu Kondo lá da série, que ele é o líder, meio que fundador do Shinsengumi. Primeiro ele estava lá servindo junto com uns outros Ronins que estavam para escoltar Shogun, que era o Iemoshi, se eu não me engano. Ele estava indo para Edo, né? Para Kyoto. Enquanto ele estava lá, ele ficou escoltando o Shogun ali. Depois meio que terminou esse grupo, aí depois sim se tornou o Shinsengumi. Ele foi um dos primeiros que estava lá sempre ao lado para ajudar o Shogun, né? Então, ele aparece bem pouco, se não me engano, é bem pouquinho, mas é bem legal a história dele também e tudo. Eu vou fazer um vídeo também sobre ele. Já tem engatilhado o que eu quero fazer ali, mas vamos passando aqui. Que é a princesa Kazu, né? Que tem uma nerval interessante lá na história. Ela é a 8ª filha do imperador Nikko, tá? E esposa do Tokugawa Iemo, né? Foi o 14º Shogun do período Edo. Ela, na série, mostra que ela gosta muito de doces e tal. Então, uma outra pessoa importante que nasceu aqui é a original. É o Nakaoka Shintaro, amigo lá do Motoriyama. Essa aqui é a versão original dele, né? Esse aqui é o ator Takahiko Kinoshi. Alguns atores eu encontro, outros não, então vai ficar difícil falar aqui, né? Ele era lá de Tosa também, junto com o Sakamoto Ryoma, né? Ele era um patriota também, mas estava junto do lado do Ryoma também. Ele trabalhou também para acabar com o shogunato Tokugawa e devolver o imperador. Então ele estava do lado do Sakamoto Ryoma, assim. Aqui um ator kabuki muito famoso da época, que aparece lá na série. O nome dele é Sawamura Tanosuke. Muito popular, sua arte é sempre muito bem vista. É legal que botaram um ator que existia ali, sabe? Eu achei bem legal. O pai dele é o Hisashi Yoshizawa, parece. Esse aqui é o... que seria ele, né? Esse aqui é um personagem que é americano não, pô. Ocidental, no caso, que eu queria falar. Ele é feito pelo Yuge Luke. Não encontrei muito sobre o ator também. Mas esse aqui é o... É o Thomas Glover, né? Ele é um traficante de armas. Ele vende armas, né? Tanto que aparece Sakamoto comprando armas dele pra vender pro Choso e Satsuma lá, pra ter a revolta, eles derrotarem o shogunato. Então os caras contribuem pra isso. Isso aqui era ele, né? O verdadeiro. Esse aqui é o último, que é o Saigo Takamori, né? E era lá pro Tokugawa também, mas vai pro Império também, ajuda o Sakamoto, né?
Esse aqui é o da série, eu acabei invertendo aqui. Esse é o original, né? Então ele é um dos que ajudou também a contribuir para a Revolução, né? E a restauração Meiji que falam, né? Então é isso o vídeo, só mostrar alguns personagens históricos que eu queria falar sobre a série, né? Então, e acham aqui, eu vou começar a fazer vídeos sobre os personagens históricos que tem. Tem 3 que eu tô querendo fazer. Botei lá no meu grupo no WhatsApp que tá uma enquete, né? Agora, acho que tá dando empatado entre 2, mas eu tenho ideia de fazer sobre o Príncipe Shotoku. Fez bastante coisas e mudanças na política do Japão, lá na Era Asuka. E ele também foi o que instituiu que as eras no Japão fossem chamadas de acordo com o imperador, né? Então na própria série você vê que eles estão no ano 3 de não sei quem, que é o imperador da época. Como é feito hoje em dia, né? Que tá na Era Reiwa, acho que é o ano 5 ou 6 da Era Reiwa. Aí tinha a Heisei, também tinha Showa, Taisho, a própria Meiji, que eu tô falando bastante, vem do nome do imperador, né? Para estudar o Japão, a gente usa a nomenclatura do período Edo, esse Asuka e o outro, mas lá, pessoas que viveram todas as épocas sempre contaram os anos de acordo com o imperador que tinha na época. Outro é o Oda Nobunaga, acho que todo mundo conhece, um grande general de guerra e tudo, então quero falar sobre ele também porque eu gosto. E o Sakamoto Ryoma, que é legal, eu gostei muito do personagem na série, então fiquei com mais vontade de estudar sobre ele. Então um desses 3 aí, você bota em ordem qual que vocês querem primeiro. Acho que tá empatado entre o Sakamoto Ryoma e o Oda Nobunaga. Ninguém quer ver do Príncipe Shotoku, poxa, gosto. Mas enfim, é isso no vídeo de hoje, espero que tenham gostado, desculpa ou algum erro aqui e barulho que possa estar tendo. Mas é isso aí, meus amigos, até a próxima.